Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de um dos contos mais instigantes do grande Joaquim Maria Machado de Assis, A Cartomante, conto de 1884 que estabelece um prolífico diálogo com a peça shakespeariana Hamlet. Quero dizer, antes de começar a estabelecer esse paralelo entre Hamlet e A Cartomante, entre Shakespeare e Machado de Assis, que aqui no meu canal do YouTube eu já fiz uma resenha sobre a peça Hamlet. Para você assistir a essa resenha, basta ir até a playlist Resenha de Livros com Vassoler, aqui no meu canal do YouTube, e procurar pela lupinha a resenha sobre a peça Hamlet. Então vamos lá. No comecinho de Hamlet, logo no começo, o fantasma do rei da Dinamarca desponta. Esse fantasma vai conversar com os guardas do castelo para dar um recado a seu filho Hamlet. O rei fora vítima, na verdade, de uma grande traição, de uma grande perfídia. Sua esposa, a rainha da Dinamarca, e seu irmão, o tio de Hamlet, estavam ali se encontrando fora do casamento do rei e da rainha, ou seja, de maneira adúltera, rainha e irmão do rei, e conspiraram para envenená-lo, para assassiná-lo, de modo que a rainha pudesse se casar com o irmão do rei e de modo que o rei pudesse se sentar no trono da Dinamarca ao lado da rainha. Hamlet vem a saber dessa grande traição, dessa grande trama, dessa grande conspiração por intermédio do fantasma do rei da Dinamarca. Esse é o mote. Então existe um mote, uma aparição, uma faísca sobrenatural em Shakespeare, no início de Hamlet, e daí despontam todas as características. O que acontece a Cartomante? Nós temos uma trama envolvendo 4 personagens nesse conto. Nós temos a Rita, que é casada com o Vilela, por sua vez melhor amigo do Camilo. Rita e Camilo traem ambos o Vilela. Então, a esposa trai seu marido e o Camilo trai o seu melhor amigo, porque eles ficam juntos de maneira justamente adúltera. Vejam esses paralelismos. E a quarta personagem, para além dessa tríade que eu trouxe a vocês, a quarta personagem, sempre com o meu reloginho aqui em mãos para conferir o horário da resenha, a quarta personagem é a Cartomante, uma italiana. E vocês vão ver que ela tem interferência radical. Se em Hamlet o fantasma vem para que fosse perpetrada digamos, uma lógica de retaliação, uma lógica taliônica de justiça, em A Cartomante, no conto de Machado de Assis, a intervenção da Cartomante é fundamental para haver um desenlace trágico, mas não trágico envolvendo, digamos, a justiça, mas sim todo um questionamento radical de Machado de Assis, do pessimista Machado de Assis, do cético Machado de Assis, do nihilista Machado de Assis, do ateu Machado de Assis em relação ao sobrenatural, em relação à metafísica, em relação à intervenção aí dos céus na Terra. Muito bem. A trama de A Cartomante começa com a Rita conversando com o Camilo. Eles que estão tendo um caso extraconjugal estão conversando após a Rita ter ido justamente a Cartomante. E ela foi a Cartomante preocupada com a distância, com o amor que sente por Camilo. Amor que é retribuído por Camilo, né? Camilo a ama também. Camilo
desanca, como que ironiza a Rita. E ela diz, palavras da personagem, você não acredita em nada, você é cético e assim por diante, mas eu sim, eu acredito, eu quis saber do futuro e tudo mais. A questão é que o ceticismo de Camilo vai ser posto à prova. E Machado de Assis, com seu brilhantismo, e quero dizer que as frases de A Cartomante são lapidares. Muitas vezes ali ao falar do destino que tem unhas de ferro, do caráter misterioso e ao mesmo tempo draconiano de um suposto destino, no qual Machado de Assis não acreditava, nós temos ali verdadeiras pérolas de acabamento literário em A Cartomante. Acontece que Camilo e Rita se amam pelas costas do Vilela, que é traído por ambos, e Vilela que fora recepcionar Camilo no vapor quando ele chegar ao Brasil da Europa. Camilo que entrara na casa de Vilela e Rita como um grande amigo, que participara ali da vida do casal e que tragicamente acabou se tornando ali o pomo da discórdia entre melhor amigo e sua esposa, né? Nós temos aqui a dimensão de que num determinado momento, não se sabe por quem, chegam algumas cartas de ameaça, mais do que a admoestação, de ameaça a Camilo. Cartas dizendo que alguém sabe o que ele está fazendo junto com a Rita, que ambos estão traindo o Vilela. Quem teria enviado essas cartas? A trama se passa ali no Rio de Janeiro, de meados do século XIX, mais especificamente, se desenrola a partir de uma sexta-feira do mês de novembro de 1869, isso é marcado pelo Machado de Assis, e nós não sabemos quem mandou essa carta, ou essas cartas para o Camilo. Teria sido a cartomante? Mas que interesse ela teria em mandar essas cartas ali para o Camilo? Amedrontá-lo? Espezinhá-lo com sadismo? Bom, a fonte é anônima. O próprio Vilela estaria mandando essas cartas? Bom, mas por que então não dar cabo da situação, como ele o fará ao fim do conto, como eu já vou dizer a vocês, de uma só vez? Será que algum pretendente da Rita, que eventualmente achasse a moça, porque o Machado de Assis é pródigo em dizer que a Rita é uma moça bonita, interessante, que poderia haver outros pretendentes. Será isso? Não sabemos. Não sabemos. O narrador de Machado de Assis, nesse caso, lapidar em várias frases aqui, diz mais pelo não dito, pelo entredito, do que aquilo que é propriamente dito. A questão é que a preocupação, a exasperação, tanto do Camilo quanto da Rita, aumentam. E, com o tempo, Camilo passa a se distanciar da casa de seu melhor amigo, de Vilela. Acontece que a Rita, já não suportando mais a distância de Camilo, vai até a cartomante. Então o que nós temos é que Machado de Assis compõe o conto A Cartomante no meio da ação. Depois a narrativa vai retomar aquilo que nós chamamos de fio da meada, vai recompor o caminho de exasperação, de agonia, de dúvida, de ansiedade, de medo, esse caminho que levou a Rita até a cartomante italiana. E segundo a Rita, ela acertara tudo. Tudo for acertado. Bom, passaram-se meses, Camilo se distanciou da casa, Vilela obviamente notou a distância, e aí é uma coisa, é uma faca de dois gumes completa. O que é que Camilo poderia fazer? A permanência do contato, rente, próximo, levaria a suspeitas. A distância, vamos dizer assim, o contato sustado, a distância estabelecida, também levaria a suspeitas. Bom, se o Camilo quisesse não levantar suspeitas, ele, em primeiro lugar, poderia ter tido escrúpulos
junto com a Rita. Ambos poderiam ter pensado o Camilo no melhor amigo e a Rita em seu marido, né? Antes de cometerem ambos essa traição. Não foi o caso, ambos se entregaram à paixão, ambos acabaram se apaixonando, mas nessa tradição do patriarcado perverso, nessa tradição que faz com que um homem traído queira ali trazer a justiça para as próprias mãos, isso é uma coisa totalmente cruel, trágica, terrível. De qualquer maneira, nesse sentido, dado o acordo monogâmico, seria de se esperar, como tanto Camilo quanto Rita esperavam, que houvesse algum tipo de atitude por parte de Vilela, inclusive a atitude mais trágica, caso ele ficasse sabendo desse ocorrido. Acontece que em determinado momento chega um bilhete para Camilo. E é um bilhete do Vilela pedindo que ele fosse já, que ele viesse o quanto antes para casa. Vejam, em Hamlet é o fantasma que aparece para dar início à ação. Então, o fantasma, vamos dizer que está em alfa, no início da história, no princípio. No princípio era o fantasma, não o verbo, mas o fantasma em Hamlet. Em Machado de Assis, a mensagem final, tanto por meio do bilhete enviado pelo Vilela ao Camilo, quanto da cartomante, vem ao fim, como desenlace. Aquilo que é a aurora da ação, num tempo histórico em que o mundo ainda não estava efetivamente desencantado, em que os fantasmas, duendes, deuses, anjos e querubins habitavam o mundo tangível na crença das pessoas e habitavam também o mundo das artes, da pintura, da literatura, da música e assim por diante. O fantasma dá a dimensão do alfa, do início da ação. No ceticismo machadiano, no niilismo machadiano, no ateísmo machadiano, a cartomante e sua intervenção supostamente sobrenatural, e esse advérbio supostamente dialoga aqui com o ceticismo, com a denegação ali da espiritualidade ou do contato mediúnico por parte do Machado de Assis. O que nós temos justamente é a questão de que o desenlace de A Cartomante, o fim da história, vai ser imbricado à intervenção dessa vidente, dessa médium, como vocês queiram chamá-la, dessa cartomante. Mesmo com medo, exasperado, pensando em levar uma arma para quaisquer eventualidades, Camilo toma uma caleça e vai até a casa do Vilela. Machadianamente, literariamente, num golpe de mestre literário, Machado faz com que a caleça passe em seu caminho rumo à casa do Vilela e da Rita, em frente ao local em que atendia, em que vivia a cartomante. Curiosamente, a única casa com janela fechada para o exterior, para a rua. Como se a cartomante ali mimetizasse o segredo de um túmulo. Túmulo que logo vai vir à tona no desenlace da história, como a gente vai ver. Camilo não, mesmo dizendo que as minhas crenças, como o narrador machadiano traz à tona, foram incutidas pela minha mãe, eram coisas da infância da razão, era uma coisa mais ritualística, mais incutida pela mãe do que algo em que ele de fato acreditava, e com 20 anos, ele que tinha 26, o Camilo tinha a nossa personagem, a Rita, tinha 30 anos, e o Vilela tinha 28 anos, salvo engano. Então a Rita era um pouco mais velha do que os dois rapazes. Ele, que com 20 anos perdera a fé, agora se via em face de um perigo, em face do medo, em face da agonia, em face da angústia, como que voltado para uma dimensão de procurar o insondável, o infinito, o metafísico. Ora, se a Rita for agraciada com palavras ali de descoberta por parte da cartomante,
que era perspicaz, podia, muito se diz, né? Uma pessoa que atende assim pode deduzir os motivos ao longo do tempo, amor, questões financeiras, um problema de saúde, a pessoa consegue ter uma boa leitura de fisionomia, assim pensaria o ceticismo de Machado de Assis. E a questão é que o Camilo sobe as escadas estreitas, lúgubres, obscuras, rumo à casa da cartomante, e lá ela lhe diz, assim nós somos levados a crer, mas é uma possibilidade, ela lhe diz que não vai haver problema. Ela deduz que o rapaz está ali por causa de uma moça, que há uma terceira pessoa, no caso o Vilela, ela não diz o nome, mas que haveria uma terceira pessoa, mas que tudo correria muito bem. Que era preciso ter cuidado, porque havia desconfiança, mas que tudo correria bem. Bom, Camilo, ouvindo aquilo que poderia trazer um refrigério para a sua alma, apaga com um valor 5 vezes mais pródigo do que o valor regular com o qual a cartomante era remunerada, a cartomante italiana. Ela ainda fala, va ragazzo innamorato, vai rapaz enamorado, rapaz apaixonado. E aí, gente, Camilo entra de novo na sua caleça. O carro de Apolo, segundo o narrador machadiano, porque a caleça, por mais comezinha que possa ser, quando entra em contato com o candor do cotidiano, quando o cotidiano mais asséptico, mais comezinho, é enaltecido, é engrandecido, enobrecido, como lugar em que duas pessoas que se amam se encontram pela primeira vez, a mera caleça vira o carro de Apolo, nessa imagem formidável e lapidar de Machado de Assis. Acontece que ao chegar à casa de Vilela, e aí a narração é célere, ela dura menos de um parágrafo, Camilo dá um grito de horror ao entrar num dos quartos e ver o corpo ensanguentado de Rita. Logo em seguida, na última frase do conto, Vilela alveja o peito do seu ex-melhor amigo com 2 tiros a queima-roupa. Então a gente fica pensando, Machado de Assis, que trouxe intervenções irônico-metafísicas em sua obra, com um narrador defunto, um autor defunto ou um autor defunto ou um defunto autor em Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas que aqui lida com a possibilidade e mais a impossibilidade da ocorrência metafísica, mostra que se em Hamlet existe ali um desenlace trágico, porque Hamlet queria fazer justiça para com seu pai que fora traído, tanto pela mãe quanto pelo tio, mas acaba matando inocentes. E aí, aquilo que era uma causa de justiça vira uma tragédia. Se esse sentido original da aparição sobrenatural poderia ter alguma noção de justiça, ainda que pela lógica taliônica da retaliação, justamente, em Machado de Assis, em A Cartomante, há muito mais entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Inclusive não haver nada. Inclusive haver a possibilidade de engodo e haver a possibilidade de A Cartomante, com a sua metafísica, ser uma cúmplice da morte, se não da Rita, que já havia sido morta, coitada, mas sim do Camilo, que poderia, digamos, ter escapado a esse desenlace. É com essa aura, é com essa dimensão que Machado de Assis faz aquilo que nós literariamente podemos chamar de paródia de Hamlet, invertendo a importância, a entronização, a interferência do sobrenatural, justamente como resquício, não como fator decisivo como acontece em Hamlet, não como causalidade mesma de todas as ações sequenciais. Há um imbricamento do sobrenatural que é imanente, porque é uma pessoa, não é um fantasma que fala que vai dar tudo bem, tanto para Rita quanto para o Camilo, mas buscando uma suposta mensagem de espíritos do além. Então Machado de Assis faz uma leitura à lá ateísmo, à lá século XIX de Charles Darwin e da Revolução Industrial, que vão devolvendo ali as potencialidades para a humanidade e tenta desancar essa interferência. A Cartomante, nesse sentido,
vejam que o título remonta a essa personagem e a sua intervenção, tem um papel, ainda que lateral, ainda que lateralmente posta na trama, totalmente central à história, questionando a dimensão de justiça, a dimensão de interferência, uma trama que traz o encantamento do mundo para desencantá-lo. Machado de Assis aqui foi avant la lettre, antes do tempo, weberiano, no sentido de Max Weber falar sobre o processo de desencantamento do mundo, que vem ali com a Renascença, com a Reforma, com a Revolução Industrial, com o Iluminismo, um processo de exílio dos deuses e do sobrenatural em relação ao mundo. É assim que Joaquim Maria Machado de Assis, em A Cartomante, traz à tona uma releitura moderna, cética, nihilista, trágica, envolvendo mortes, envolvendo um desbaratamento de uma trama de traição, como em Hamlet, mas agora a partir daquele que fora traído. Se o rei fora traído e como fantasma precisara da intervenção do filho para que a justiça taliônica fosse feita, aqui o ser traído, no caso o Vilela, é que vai trazer as armas, vai fazer justiça com as próprias mãos para desvelar, tendo inusitadamente a cartomante como sua aliada, sem que houvesse ali uma ligação material, mesmo que sugerida ou mesmo que possível, nós não temos como saber com os elementos da narrativa que ele então tomasse a justiça com as próprias mãos, como que dizendo, aqui o poder é meu, aqui faço eu a justiça, diferentemente do que se dá em Hamlet. Essa foi então, pessoal, a resenha sobre o conto A Cartomante, obra-prima do nosso escritor brasileiro Joaquim Maria Machado de Assis. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro, no caso de conto, aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal do YouTube e contribuir para esse meu projeto de universidade aberta e virtual. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem às resenhas de livros aqui do meu canal do YouTube, que acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. Então até a próxima resenha de livro, pessoal, e tchau, tchau!